Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E sempre quando é possível, nós estamos presentes nessa casa. Eu acho que faz parte do papel do Ministério Público discutir os problemas que são afetos à comunidade e participar efetivamente. E não vejo nenhum impedimento do promotor de justiça como ator social em vir debater os assuntos que são discutidos nas redes sociais, que causam preocupações à população como um todo. E eu não precisaria nem dizer isso, porque o Reinaldo é meu guru, vamos dizer assim, ambiental. Eu acho que a maioria das coisas que eu aprendi na área do meio ambiente, aprendi com esse rapaz, desde que eu vim ser promotor aqui em Caxambu, em 2000, 2001, que eu sempre me recorro a ele, é um amigo que eu tenho também, sempre é um referencial de dignidade, de uma pessoa séria, e nessa área ambiental que tantos conflitos existem, tanta polêmica se instala, é sempre importante nós termos um referencial como o Reinaldo e, quiçá, todo município desse país pudesse ter um secretário do meio ambiente com a capacidade e a seriedade que o Reinaldo Guedes o tem. Mas, além de todo esse respeito que eu tenho pela exposição que o Reinaldo fez, pela lei, pela questão técnica, eu gostaria, nesse momento, nessa casa, de trazer algumas reflexões. De alguém que tem percorrido um pouco dessa estrada, dessa longa estrada, e sempre com humildade procurado aprender aqui e ali, ouvindo aqui várias pessoas e procurando sempre aprender como eu aprendi tanto com o Reinaldo. Muito se falou aqui da Supram. Eu pertenci ao Copan, inclusive até dessa da julgamento da PCH de Airuoca, que o Reinaldo citou, eu fiz parte também desse processo polêmico, e muitos foram as audiências públicas na Assembleia Legislativa, do qual eu participei, da questão de Mariana. Agora, graças a Deus, eu estou fora, não peguei esse abacaxi de Brumadinho, mas ali estava sempre no ouro do furacão, e gostaria de trazer algumas reflexões. Eu acho que a vereadora Gica pôde traduzir com bastante maturidade e visão, vereadora, as preocupações que a população vem tendo, e não falo só a preocupação da população de Caxambu e de Baipendi. Primeira coisa, o que é o sistema ambiental? Nós estamos passando por um momento em que a realidade só vem à tona quando uma tragédia, um desastre ocorre. Fora disso, está tudo bem, os pareceres são ótimos, o sistema funciona muito bem, os laudos técnicos são uma beleza, previnem tudo, os profissionais colocam ali a sua RT, os profissionais colocam ali todas as garantias, os projetos são maravilhosos. Depois, costumam ocorrer alguns probleminhas. E aí vão se sucedendo. E vou dizer de um problema, falo isso porque tem uma ação civil pública do Ministério Público em Baipendi, é uma cidade que nem plano diretor tem. Não sei se tem código de posturas, não sei se tem código de obras, não sei se tem zoneamento econômico, ecológico. Caxambu tem uma legislação muito avançada. Ainda bem. Isso se deve muito ao Reinaldo Guedes. Isso se deve ao Reinaldo, e a maioria das pessoas aqui sabe. Caxambu pode, talvez, emitir uma certidão de conformidade, como o prefeito Diogo emitiu, até porque a sua legislação é bastante completa. E concordo com o Reinaldo quando ele diz que é um ato vinculado, Reinaldo. É sim, mas ele precisa ser motivado. Ele precisa ser motivado, porque a legislação do município, ela é complexa, ela é ampla, e ela traz uma concepção que é ambiental, que é sociocultural, e nós estamos vivendo sempre na iminência de uma crise hídrica. A política hídrica é que vai concebendo o funcionamento de uma sociedade, porque ali advém o problema do lixo, ou advém o problema do saneamento, ali advém o problema da organização e dos impactos. Essa luta que é feita em Caxambu e tanto em Baipendi, eu tenho acompanhado isso,
posso falar de cadeira, dos prefeitos, pela disposição dos resíduos sólidos, é uma tarefa inglória, e eu tenho pena dos prefeitos. Porque eu vejo prefeito processado, eu já vi prefeito quase preso, porque décadas e décadas não consegue-se fazer uma destinação correta do lixo, do resíduo sólido no seu município. Tem jeito? Tem. Com capacitação, com organização, cada município pode fazer a sua disposição através de várias metodologias. E essa coisa de enterrar lixo já está atrasada em alguns... em São Paulo, por exemplo, que é um país, que é um estado que está bastante avançado, isso já está sendo visto como uma coisa atrasada. Nós temos que usar o lixo para produzir energia, para produzir outro tipo de matéria-prima. É assim nos países mais avançados. E a gente produz a mercadoria, mas ainda não temos políticas públicas para tratá-lo. Então eu faço essa reflexão junto aos vereadores, que procurem pensar um pouco mais, que muitas vezes o sistema, vamos deixar para a Supram. Falou, olha, o licenciamento é estadual, parece que a gente lava as mãos e tudo vai funcionar. Eu ouso dizer aqui, de público, e podem me cobrar, que, na minha opinião, do tempo que eu trabalhei, que o grande criminoso ambiental é o próprio Estado. O grande danoso ambiental é a própria omissão do poder público, que cria conflitos, dos quais o próprio cidadão tem que pagar. E paga, muitas vezes, a prestação. A questão do tratamento de resíduos sólidos é séria, sim. Mas uma certidão de conformidade, ela é básica no licenciamento. Eu não concordo com essa concepção, Reinaldo, porque eu vivo na prática o que é um sistema de licenciamento. E hoje, a maioria é autodeclaratório. Eles destruíram o sistema de licenciamento em Minas Gerais. Quando nós vemos um desastre de Muzambinho, não tem responsável. Mariana, até hoje, não tem responsável. Estão buscando, atapam o responsável, mas não conseguem achar. Ninguém é responsável. O próprio parecer é uma empresa da Alemanha e não se consegue sequer achar esses responsáveis, porque é um sistema que não funciona. O Estado é capenga, o Estado não tem capacitação. Hoje é tudo autodeclaratório. Os jornais de ontem e anteontem, Folha de São Paulo, o Globo, o Tempo, trouxe matérias sobre como que são decididos os sistemas de licenciamento. O poder econômico é que decide. Tem que ser assim, está atrasando desenvolvimento. Não está deixando de criar emprego. Está deixando de criar renda para o município. Isso é um absurdo. É esse bando de eco-chato, esse bando de bio-desagradável, que está atrapalhando o desenvolvimento. Então, as coisas são decididas ali em gabinetes fechados. E depois não se tem responsável pelas tragédias que a sociedade e a população vai pagar. E a água é básica. Respondendo às perguntas do vereador Mário, a ARPA, que é uma entidade do terceiro setor, está produzindo um trabalho técnico que deveria estar sendo produzido pelo Estado. Mas o Estado, não existe isso que ele vai fiscalizar condicionante de empreendimento. Isso é balela. O Estado não fiscaliza condicionante de licenciamento. Depois do empreendimento aprovado, ele é aprovado eletronicamente. O empreendedor paga para fazer sequer um scanner, o PDF. E isso a gente não encontra muitas vezes. E o projeto já está aí na internet, desse empreendimento. Quem quiser ler, pode imprimir, pode estudar. Se conhece o projeto, sim, que o EIA-RIMA do empreendedor está aqui, presente, ele está disponibilizado. E isso, muitas vezes, é muito rápido, porque é tudo autodeclaratório. O que é básico? É a certidão de conformidade que o prefeito dá. Agora, se um prefeito dá uma certidão de conformidade de uma cidade que nem plano diretor tem, olha, o zoneamento dessa cidade, a vocação é industrial, é para instalar aterros sanitários, é para se formar consórcios, para 40, 50 municípios fazer o seu tratamento aqui.
Acompanhei vários processos de consórcio ao longo dos 10 anos que trabalhei especificamente com isso. O desenvolvimento nos é apresentado como algo poderoso, como algo de renda. Mas peço aos senhores vereadores, em que pese esse licenciamento está sob a competência da SUPRAM e do COPAN, saibam que o sistema do Estado está caindo aos pedaços. Está caindo aos pedaços. Essa análise não é feita, vamos dizer assim, com cuidado técnico. Muitas vezes, os profissionais sequer conhecem a realidade técnica da localização, a coleção hídrica, se é de classe 1, se é de classe especial, se é de classe 2. Será que o empreendimento desse pode se instalar em área que é de classe 1, ou seja, aquela área foi delimitada para que se produza água para beber? Vamos traduzir em português, claro. Então, essa alternativa locacional, Reinaldo, eu acho que ela tem que ser estudada, trabalhada, porque o empreendedor merece o nosso apoio. Quem empreende, André, merece o apoio de alternativa. O Ministério Público não está aqui para colocar obstáculo. Esse é o segundo contato que eu tenho com você e o conheci através do convite do próprio Reinaldo, que o Reinaldo levou ao meu gabinete para que eu pudesse conhecê-lo. Foi naquele dia que você apresentou o seu projeto e o Ministério Público está aqui para entender essas questões e analisar. E analisar do lado da sociedade. Muitas vezes é difícil, mas eu volto a insistir, Reinaldo, você disse muito bem, mas o que mais tem poder num processo de licenciamento, eu costumo dizer isso, é o prefeito municipal da sua cidade. E essa declaração de conformidade, ela é o grande poder do licenciamento. Por quê? Ela tem que ser motivada e não é só a questão do parcelamento da questão de legislação sobre o solo. Podem ler o teor que o prefeito Diogo, que está aqui presente, e o prefeito Yutim emitiram, a questão do solo e as questões, a legislação do seu município. E ela tem que ser vista de uma forma sistêmica, sistemática. Não é? Então, eu trago essa reflexão aos senhores vereadores, porque é um assunto polêmico, complexo, e Caxambu está numa situação confortável, porque o impacto, para se medir os impactos, não é só a questão de Caxambu, é mais Ibaipendi, em função da questão hídrica. Tá? Eu faço só essas reflexões. Nós estamos esperando o trabalho técnico para o Ministério Público ter uma posição. Foi feito realmente um TAC. Eu não posso dizer que se o TAC foi cumprido ou não. Isso quem vai me dizer é a área técnica, que a sociedade está pagando. Quem está pagando esse laudo não é o Estado, é a sociedade. A gente tem que passar com o pires na mão, assim, ó, para ir para a ARPA, essa coisa de TACzinho, compensação de 300, 400 reais, para poder pagar profissionais independentes para fazer um trabalho que o Estado deveria estar fazendo. Essa que é a realidade. Porque a gente encontra muito parecer daqui e dali, mas tudo maquiado. Assim, você quer que eu dê o parecer contra ou a favor? Desculpe eu fazer isso, mas isso existe no Brasil. Isso existe no Brasil, sim. Isso existe. Então, a independência técnica, nós precisamos sempre buscar num caso desse. E eu peço aos vereadores que reflitam um pouco sobre o que e de que forma que está funcionando o sistema de licenciamento ambiental no nosso Estado. Porque a coisa está feia demais. A coisa está feia demais. Muito obrigado. Doutor Becos. Doutor Becos, apenas pegando uma